Bem-vindos. Este é o novo programa que hoje iniciamos na DMTV, a Diário do Minho TV. O tempo é agora. Um programa semanal onde vamos trazer um convidado para falar sobre ele ou sobre um tema que escolhemos dentro do contexto eclesial. Mas quando nós aqui dizemos a Igreja, dizemos toda a nossa vida, porque a Igreja é aquilo em que nós vivemos como cristãos e também como seres humanos, dando mãos a todos aqueles que connosco convivem neste mundo. De modo que é um programa, não podemos dizê-lo apenas eclesial, para aqueles que entendem esta linguagem, mas um programa de conversa, de uma conversa informal, a partir de um tema que diz respeito à nossa vida e por isso também diz respeito à Igreja. Hoje temos connosco o Padre Paulo Terroso, que é o responsável por este projeto da DMTV. Bem-vindos, o tempo é agora. Paulo, o que é isto da DMTV, da Diário do Minho TV, e como é que isto surgiu neste novo desafio do grupo do Diário do Minho? Antes de mais, deixa-me tratar assim Marcelino, até porque somos conterrâneos, somos da mesma freguesia, de Argibaipa ou de Varzim, já agora para quem não sabe. Pois, o projeto da MTV é assim, antes de mais, um sonho, ainda estamos a colocar os pés na terra e a dar os primeiros passos, se não mesmo a gatinhar. Mas o projeto da MTV é um projeto complementar ao Diário do Minho. Talvez o título, e é uma das coisas que inicialmente até eu próprio quase que me assustava chamar de TV, não é? Colocava algumas resistências, não é? Portanto, é um complemento vídeo, é o primeiro passo para criar verdadeiramente até mesmo um canal de comunicação, usando, claro, o vídeo, porque hoje temos que pensar muito bem o que é uma televisão. O que é uma televisão? A nossa televisão que nós temos, com a televisão, já nem quero dizer a dos nossos pais, que não tem nada a ver, não é? Mas a nossa televisão é simplesmente um ecrã. A nossa televisão... O teu receio vinha daí, chamar-lhe TV, precisamente, porque no nosso pensamento configura-se uma imagem de televisão tradicional. Linear, portanto, agora às 10 horas temos o programa da manhã, à noite temos a telenovela aqui às 9, 9 e meia. Que na verdade a televisão já não é assim, creio que para todos os portugueses. Portanto, a televisão hoje é um ecrã. E esse ecrã pode estar no telemóvel, pode estar no tablet, pode estar, digamos, naquele monitor grande em casa, porque já temos a Smart TV. Sim, curiosamente, monitor, já não lhe vamos chamar de televisão, é isso mesmo. Porque de facto já não é. Mas não fica bem chamar de monitor. Mas a verdade é um monitor, porque nós escolhemos aquilo que queremos ver. É um espaço onde eu vejo conteúdos de vídeo, de áudio também. E significa isto que nós, a DMTV, eu diria que o mais adequado, até em certo sentido, é uma produtora de conteúdos. E acho que nós temos de trabalhar aqui. É um canal, ou deve trabalhar nesse sentido, mas produz conteúdos, produz programas que entendemos que são interessantes, que são importantes, que fazem pensar, que fazem conhecer a realidade, sobretudo do Minho, a realidade eclesial ou da Igreja, como tu dizias, em Braga, mas não só em Braga, mas pode evoluir para muitas outras coisas. Portanto, estamos a dar os primeiros passos, estamos a começar a produzir conteúdos. Este é um dos conteúdos, o tempo é agora, e o sonho, sim, eu acho que não é de todo, eu quero mesmo dizer isto, não é de todo descabido dizer, e não é sonhar demasiado alto, que nós podemos ter no futuro, digamos, um canal na Mel, na Vodafone, na NOS. Eu acho que isso será possível. Isso é o sonho. O sonho é um dia autonomizar este projeto com a sua identidade própria. Precisamente. De modo que até já do início, pelo que me foi dado a perceber, dos primeiros programas que já foram emitidos, a DMTV não é uma replicação do jornal Diário do Minho. Não é. A DMTV tem, digamos, ela está articulada com o Diário do Minho, está também com o Departamento de Comunicação, mas tem a sua autonomia. Quer dizer, o Diário do Minho, uma coisa é o jornal hoje, eu diria, impresso,
vamos pensar em impresso. Outra coisa são os conteúdos que estão online, no site do Diário do Minho, ou que devem ser, ou nas redes sociais. Outra coisa é a DMTV, outra coisa é até o Departamento de Comunicação, neste caso, porque eu também sou responsável. E trabalhando isto todo em, digamos, não diria às vezes em sinfonia, mas em jazz, é mais jazz, hoje acho que a imagem mesmo da igreja, não é tanto já sinfonia, mas jazz, digamos, é uma oportunidade para as pessoas e para diferentes públicos acederem a um conjunto de conteúdos de informação, de formação, de reflexão. E, portanto, a DMTV tem, isto falando da DMTV, tem características próprias que no futuro não se confundirão com o Diário do Minho. Falaste já algumas vezes em Departamento da Comunicação. É o Departamento de Comunicação da nossa Arquidiocese de Braga. O que é que significa isso? Por quem é constituído? Como é que funciona o Departamento da Comunicação? Bem, constituído, eu sou o diretor do Departamento de Comunicação, depois tenho o Padre Tiago, a quem eu sucedi, que também colabora, e tenho duas pessoas a trabalhar a tempo inteiro no departamento, que é a Flávia Barbosa e o João Quezado. Dois jornalistas? Sim, de formação são jornalistas. Têm a formação, digamos, em ciências da comunicação, mas não são jornalistas porque são assessores de comunicação. Mas, de qualquer forma, qual é o objetivo do Departamento de Comunicação? Ele está ao serviço, antes de mais, do Arcebispo, não é? E daquilo que é a missão da Igreja em Braga. Temos o site, temos a newsletter 5 minutos, também prestamos assessoria de comunicação, também ajudamos a organizar eventos, também trabalhamos esse trabalho às vezes de comunicação de crise, quer dizer, tem várias, e também tratamos muito da comunicação interna da Arquidiocese, não é? Os padres, sobretudo, e não só. A newsletter 5 minutos chega a toda a gente. Mas essa newsletter é uma responsabilidade do Departamento? É do Departamento de Comunicação. E como é que funciona? Ela recolhe as notícias, digamos, aquilo que aconteceu ou que está a acontecer na Arquidiocese. Claro, aquilo que nos é chegado e aquilo que nós vamos também... Inscrevemos-nos por e-mail, é desse modo, Sim, não é? Podem nesse se inscrever... formato tradicional da newsletter. É isso mesmo, é ir ao site da Arquidiocese, dioceseifanbraga.pt, e lá subscreverem a newsletter. E podem receber, portanto, recebem... todos os sábados à noite, por volta das 8 horas, enfim, depois pode depender do servidor estar a funcionar mais lento ou mais rápido, mas recebem na sua caixa de correio por volta das 8 e meia da noite. E tem essa informação, tem sempre 3 pensamentos, tem sugestões também da própria equipa, podem enviar também as suas próprias sugestões. Nós entendemos, e essa que é uma das vantagens do Departamento de Comunicação, quer dizer, a Arquidiocese de Braga não é a cidade de Braga. Não é? Às vezes não se confunde com a cidade ou com o Concelho de Braga, não é? Ela vai desde Cabeceiras de Basto ou Vieira do Minho até a Vila de Conde de Póvoa de Varzim, que já é até distrito do Porto, não é? E o Concelho de Vila de Conde nem é todo o Diocese de Braga, uma boa parte dele é mesmo Diocese do Porto. E é uma forma de nós nos entendermos como igreja, e de percebermos o que está a acontecer em diversas localidades, diversos aquilo que nós chamamos até arciprestados, ou paróquias, e que nós entendemos, evidentemente está sempre o cuidado editorial, também em algumas questões, que é de aquilo que é importante, relevante, as pessoas conhecerem, não é? E estarem informadas. Portanto, nós fazemos esse trabalho, como também fazemos esse trabalho, quando às vezes acontece uma informação que achamos relevante e importante, que chegue de imediato aos sacerdotes, enviamos uma SMS. Portanto, todos os sacerdotes da Arquidiocese, que tenha o seu ficheiro na Arquidiocese e o seu número de telemóvel, quando há algum evento, portanto, quando até falece algum sacerdote, são informados através de SMS ou através de e-mail, não é? Portanto, também a comunicação interna da Arquidiocese é da responsabilidade, e isso é da responsabilidade do Departamento de Comunicação. Agora, o Departamento é relevante neste sentido. Comunicar ou dar a conhecer, é fazer as pessoas participarem, envolverem-se naquilo que é um interesse, digamos assim, comum. Não é? Neste caso é a participação na vida da Igreja. Não é? Ao mesmo tempo, informa, mas também forma. E portanto, é relevante para aqueles que têm interesse e querem estar a par da vida da Arquidiocese. Sim, muitas vezes nós também falamos na oportunidade de uma equipa semelhante
existir ao nível dos arciprestados ou ao nível das paróquias, porque a comunicação é algo de essencial, e quando falamos de comunicação, e disseste, não é só uma informação que chega, não é só uma notícia de uma pequena atividade ou de uma grande atividade que tivemos, mas é outro processo, como acabaste de descrever. Que vantagens tem? O que é que tu dirias a algum de nós? O que é que dirias a mim? Ou alguém de uma congregação ou de um instituto, ou alguém de um arciprestado? Como é que tu convencerias a criar essa equipa e a mais-valia dessa equipa, e o que fazer logo para começar? Porque, primeiro, a Igreja hoje... Deixa-me usar assim uma imagem. Vamos olhar para os Evangelhos e perceber qual é o método de Jesus. Jesus está no meio das pessoas, caminha com as pessoas. Não é? Digamos, a Igreja está na rua e deve estar na rua. Não, a Igreja, sim, é verdade, há o templo, há a sinagoga, há a casa, não é? Há o espaço da intimidade, mas o processo de evangelização passa pela rua. Passa pela rua. E, portanto, sim, nós a Igreja em saída que nos pede. É a Igreja em saída, não é? Pronto, é uma outra forma de o dizer, e parece muito bem agora a Igreja sinodal, este caminhar juntos. Mas há dias enfim, para mim próprio estava a dizer, portanto, nós temos as pessoas que vêm à celebração da Eucaristia, e temos a grande parte, a maioria das pessoas que não vêm, que não participam, e que nós devemos dar a conhecer que essa grande mensagem, que é a presença de uma pessoa, de uma relação a partir com essa pessoa que é Jesus Cristo, que transforma a vida. Então a comunicação procura provocar um encontro. A comunicação é a Igreja. Mas isto não basta uma homilia, não basta eu fazer isso numa homilia. Se for bem feito é bom, mas deixa-me dizer-te uma coisa. E esse é que é o papel da comunicação, e às vezes esta dificuldade em explicar que a comunicação de um jornal, por exemplo, de inspiração cristã, não passa por ter todos os fins de semana ou todos os domingos o arcebispo na primeira página. Ou o Evangelho. Ou o Evangelho, não estou a dizer arcebispo. Isto não é uma crítica ao arcebispo, nem uma crítica ao Adérnio de Minho. Mas às vezes as pessoas... Não é isso. Né? Ou postar... tem sempre aqui um padre. Abrimos o Diário de Minho e está sempre aqui um padre. Né? Alguém dizia uma altura numa passagem... É um jornal de inspiração cristã. É um jornal de inspiração cristã. Tem um padre... A DMTV é a mesma coisa. Tem dois padres, por cima dois padres. Como alguém dizia, disfarçados, mas estão aqui dois padres. Né? Mas repara, alguém uma altura dizia, estava na paragem do autocarro, este seu padre... Era o senhor arcebispo, o senhor Dom Jorge. Este seu padre está sempre a aparecer no jornal. Não é isso. Há tanta presença de Deus num artigo sobre economia e finanças, ou mesmo até sobre desporto, como às vezes numa homilia. Portanto, a homilia tem o seu local. Digamos, não estou a desconsiderar a homilia, a partilha da palavra de Deus, essa conversa em família, não é? E distribuir o pão da palavra também. Isso é importante. Mas num artigo, e digo isto com toda a seriedade, não é? Num artigo, um bom artigo sobre finanças, sobre economia, sobre desporto, sobre sociedade, também encontramos os sinais da presença de Deus e do Espírito. E, portanto, bem cuidado, bem trabalhado, e uma leitura da realidade a partir do Evangelho, portanto, dessa luz que nos vem do Evangelho, é fundamental. Eu não quero antecipar-me aquilo que é a minha proposta, mas sugestão para as pessoas no fim. Mas, na verdade, isso é extremamente importante hoje, uma presença cristã nesta... uma presença cristã de diálogo e ao mesmo transformadora da cultura na sociedade. Por exemplo, uma das coisas, já agora, provavelmente estou-me a alargar, uma das coisas que me faz alguma confusão ou impressão ou me faz questionar muito é a presença de uma leitura cristã da realidade nos jornais e até na própria televisão. Ou seja, está ausente. Mesmo dos nossos intelectuais, não é? Mesmo de figuras de proa que até são católicos, e eu sinto dificuldade em ver essa presença. Sobretudo até nestas áreas da economia e das finanças. E isso é fundamental, não é? Este é um desafio que vamos trazer a este programa. Eu espero bem que sim. Eu conto contigo para isso. Começámos com 2 padres, mas o desafio, de facto, o tempo é agora, é esta urgência de uma reflexão criativa e de uma reflexão que seja iluminada pelo Evangelho para trazermos até aqui à DMTV.
e por isso este nome, antecipamos até esta explicação do tempo é agora, no sentido de podermos olhar a realidade em que vivemos, estarmos mergulhados nela, e daí nós podermos fazer uma leitura, nós chamamos-lhe uma leitura crente, uma leitura cristã, mas ainda que não o seja, que seja um pensamento para a nossa reflexão e que nos desafie também como igreja a refletir, porque quando dizemos que queremos caminhar juntos, temos de estar disponíveis em primeiro lugar para escutar o outro naquilo que é o seu pensamento e não naquilo que nós queremos ouvir dele. Não é? Sim. E esse é um aspecto que, por exemplo, passa por uma equipa de comunicação numa comunidade. Sim, eu acabei por não responder acabei por responder. Não, é importante, deixa-me dizer uma coisa assim imediata. Às vezes dizem porquê é que só determinados arciprestados aparecem, não é? Eu não quero nomear para ainda não mais se fazer sobressair aqueles que aparecem todos os dias. Porque é daqueles que nos chegam, não é? Nós continuamos a olhar para a comunicação como parente pobre da Igreja. Provavelmente digo isto porque estou nesta área. Mas não é. Olha, hoje, desculpa, este parênteses, numa notícia que me chega hoje, é de que o maior investimento no Vaticano é para a comunicação. Estás-me a dar uma notícia. Olha, estava desinformado de uma notícia que eu desconhecia, mas não me admira. Eu costumo dar um exemplo, não é assim muito agradável como exemplo, mas para perceberem. Quando nós queremos instalar um Estado ditatorial, nós temos de ter em conta duas forças. Uma é a força militar. Os militares têm que estar, o governo, digamos, ou quem vai, o futuro ditador, ou o ditador que quer impor o seu pensamento, tem consigo, não consegue fazê-lo se não tiver o exército, se não tiver os militares com ele. E a segunda coisa é o controle da comunicação. A segunda coisa é o controle da comunicação. O que vai ser dito, o que vai ser escrito, o que é que vai ser visto. Portanto, a comunicação é absolutamente fundamental, não é? E, portanto, não se entende a Igreja sem comunicação. Não se entende. Digamos, a primeira grande movimento, diria, quase de comunicação de massas, e se nós pensarmos... Há dias, na conversa com um protestante da Igreja Metodista, dizia-me assim, deixa-me dizer assim, protestante, pronto, é um pastor e amigo e da Igreja Metodista, fazia perceber como, de facto, a reforma não era possível, ou, digamos, o Martinho Lutero fazer vingar as suas ideias se não tivesse consigo a imprensa. Se não existe imprensa, não é? Provavelmente seria um movimento marginal, não é? E, portanto, a comunicação é absolutamente fundamental na vida da Igreja. E lamento, às vezes, que em muitos locais, enfim, e agora? E quem é que vai ficar com a comunicação? Não, e não basta ter jeito, de facto é preciso ter paixão também. E depois, claro, trabalhar em articulação com o Departamento de Comunicação. Porque o Departamento de Comunicação não consegue, evidentemente, gerir tudo, nem é o objetivo. Mas o seu objetivo é também motivar, entusiasmar. Estás aqui e podemos falar aqui do projeto Laboratório da Fé, né, que nasce contigo. E que nós também procuramos divulgar, por exemplo, sobretudo as reflexões dominicais, mas há outros tantos projetos que nós podemos trabalhar em conjunto e articular para, no fundo, para este objetivo comum que é dar a conhecer Jesus Cristo, não é? E tu chegas aqui a esta responsabilidade como o primeiro responsável, nomeado pelo Sr. Arcebispo no Diário do Minho, neste projeto da DMTV, no Departamento da Comunicação, e trazes contigo uma formação que recebeste, uma formação académica em comunicação institucional. O que é isso? E o que é que isso te trouxe? Mais do que explicares as disciplinas, como é que isso configurou a tua vida, o Paulo antes de participar nessa formação, e este Paulo que nós temos aqui hoje, que mudança significativa nós podemos encontrar? Sim, quer dizer, essa é uma pergunta muito profunda, eu gostava de contar com isso. Bom, tem a ver com a minha ida depois do seminário. Eu tive esta experiência no Piccoli Fratelli, em Folinho,
eu hoje consigo perceber, e acho que foi providencial essa passagem por lá e por essa comunidade. Bom, e depois no regresso, entretanto, falando com o Sr. Arcebispo, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, e pronto. E vou para a Pontifícia Universidade da Santa Cruz, que é do Opus Dei, onde fiz esse curso de comunicação institucional. No fundo, eles formam diretores de comunicação. Não tirei um curso de jornalismo, nada disso. Nunca pretendi ser jornalista, com todo o respeito pela profissão, nem sequer foi um sonho ou é um objetivo. Mas o que é que eu percebi, o que é a comunicação? Uma das coisas, depois daquele tempo todo, a comunicação são relações. São relações. Sermos capazes de escutar, perceber o outro e criarmos, de facto, relações. O objetivo do jornalismo é, e isso percebe-se quando estamos a falar com um jornalista, digamos, a sério, não é? E que percebe a sua jornalismo, é o facto de construir uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, também mais transparente. É um serviço ao bem comum. E o jornalismo se perde essa dimensão ética. Se o jornalista sem o seu código deontológico não se distingue de uma pessoa qualquer que no Facebook diz qualquer coisa, acrescenta uma informação qualquer. Portanto, é importante proteger isso. Mas se me perguntas, o Paulo hoje e o Paulo depois de ter feito do curso esse cuidado com as relações, esse cuidado com as pessoas. O que bloqueia muitas das vezes, e mesmo às vezes na relação com a comunicação social, é não respeitarmos até devidamente o trabalho do jornalista. O jornalista não é uma máquina de fazer fotocópias. Não é ele entrega um texto e ele agora nem de propaganda, não é? Portanto, e ele não me é unicamente útil quando eu preciso de anunciar qualquer coisa e, portanto, tenho que estar presente na conferência de imprensa. É importante que quando ele me liga que eu também atenda o telefone. Não é? É importante que eu contextualize sobre aquilo que está, de facto, a acontecer. E às vezes essas relações e eu falo com vários jornalistas, muitas das vezes nos telefonemas que faço ou nos encontros que tenho, não é que dali vai ser nenhuma notícia, porque muitas vezes não sai nada, mas ajuda a perceber o que está a acontecer. Não é? Para que quando ele escrever sobre aquele assunto esteja devidamente informado, não é? E não diga, pelo menos não diga asneiras. E portanto, depois dessa passagem pela Pontifícia Santa Cruz, e continuo a acreditar que escolhi o melhor local para fazer o curso, e hoje não tenho dúvidas sobre isso, uma outra coisa que se abriu foi uma visão muito ampla da vida da Igreja. Não só pela experiência em Roma, pelo contacto com os outros sacerdotes que estudavam comigo, mas da visão do mundo. Aí, do mundo eclesial. Portanto, e das pessoas que conheci que de outro modo não tinha essa possibilidade, não é? O que também me levou agora, há pouco tempo, de fazer participar nesta comissão para a comunicação social, para os mídia, do Sínodo dos Bispos. A facto de ter uma visão alargada e um conjunto de pessoas que eu conheço, e quando leio o que está a ser escrito em vários órgãos de comunicação social, conhecer aquelas pessoas e perceber porque é que elas estão a dizer o que estão a dizer, ou seja, conseguir ver a história e a notícia muito para além do que lá está escrito, não é? E às vezes são agendas, evidentemente, nessas questões. Portanto, dê-me uma visão ampla sobre a comunicação na Igreja e o movimento que a Igreja, o movimento permanente de reforma da Igreja e de tensões que fazem parte desde a sua fundação, não é? Sim, nós como Igreja procuramos a boa notícia e nós falamos de Evangelho, que é por excelência essa boa notícia, mas a comunicação também passa pelas notícias menos agradáveis ou até pelas más notícias. E nos momentos de crise, como é que nós, mesmo no ambiente da Igreja, que às vezes temos uma dificuldade, tu referias que é fácil nós reclamarmos a presença de um jornalista ou de um departamento de comunicação para uma boa notícia,
e quando é uma notícia mais difícil ou quando é um momento de crise, numa comunidade, na própria vida da Igreja, há uma tendência a desligarmos o telemóvel, ou parece-nos que é mais útil não comunicar ou não estabelecer essa relação. Como é que tu nos podes ajudar a vencer esse receio de, nos momentos de crise, estar também presentes? A verdade liberta. Eu vou dar um exemplo à esquerda. A melhor comunicação que até hoje vi de uma situação de crise, e era de um bispo que tinha sido acusado de abusos sexuais, foi do cardeal arcebispo de Nova Iorque, Timothy Dolan. E ele faz uns pequenos vídeos quase diários, coisas simples, aquilo é gravado com o telemóvel, parece-me, acho que não estou longe da realidade, e ele começou a fazer a apresentação da coisa assim, mas eu tenho uma notícia para vos dar, é triste, mas eu sou o vosso pastor e eu quero que vocês ouçam pela minha boca. O bispo auxiliar foi acusado de abusos sexuais, não é? E, portanto, vamos seguir os procedimentos que estão estabelecidos e, portanto, rezamos pelas vítimas, também rezamos por ele, e coragem, não é? Basicamente era isto. Portanto, comunicação de crise é nós apresentarmos, em primeiro lugar, com verdade, não é? E sermos nós, do ponto de vista agora mais metodológico ou técnico, é sermos nós os, digamos, a controlar a informação, não é? A sermos nós a tomar a dianteira. Não é estar à espera, enfim, primeiro não atender o telefonema, não dar a cara, procurar formas de ocultar, resistir, não vale a pena. Quer dizer, aliás, enfim, se diante de uma situação, estamos a falar nisso, pode ser outra situação, às vezes pode ser até o batismo de uma criança, pode ser o padrinho ou a madrinha, seja lá o que for, pode ser uma motivação. Sim, qualquer situação de crise. Ou escândalos relacionados com o dinheiro. Portanto, é o que é. Não, é isso. É isso. Porque as pessoas percebem que todos nós falhamos. As pessoas percebem que todos nós falhamos e pronto, e podemos pedir desculpa, e podemos pedir perdão. Quer dizer, o que as pessoas não suportam é que a gente minta. As pessoas o que suportam, quer dizer, é que nós façamos de conta que temos um discurso muito duvidoso e enfim, quer dizer, que não está interessado com a verdade. E que depois, olha, conduziu ao que conduziu, não é? À situação que... Agora, o problema disto é um problema cultural muito sério e uma forma mentis que nós temos, não é? Não é só a instituição na Igreja, mas me parece onde se conjugam aqui vários aspectos que seriam só um programa para falar sobre isto. Agora... a verdade é fundamental e é evangélica, não é? E, portanto, tomar em dianteira e as coisas como elas devem ser feitas. E pronto, e ultrapassamos esses momentos. Sim. Voltamos à nossa DMTV e a este projeto que está no seu início, mas também já falaste na referência de um sonho. Crês que é possível que a DMTV possa, de facto, tornar-se uma referência de comunicação a partir do seio da Igreja, e que papel é que a DMTV pode trazer em termos de mais-valia para a Igreja, a partir de Braga, mas não queremos, de facto, falar apenas de Braga, mas da nossa Igreja Católica, onde ela se encontra. Bom, a DMTV, sim, como projeto, há dois objetivos, vamos assim ser claros, que eu tenho, como administrador do Diário do Minho e como diretor de comunicação e enfim, este que é o meu trabalho. O meu objetivo são dois muito simples. Em primeiro lugar, o Diário do Minho deve ser líder e uma referência na informação regional do Minho. Ponto número 1. Relativamente, um outro aspecto é nós podemos e devemos ser uma referência na informação religiosa. A informação religiosa não é informação só sobre a vida da Igreja, portanto, da Igreja Católica, é também no diálogo ecuménico, é também no fenómeno religioso em si. Portanto, esse é outro objetivo.
E estamos a trabalhar nesse sentido. E mais, acho que o tempo é agora. Acho que o tempo amadureceu. Acho que as circunstâncias e as pessoas, estamos a encontrar as pessoas. Ou seja, está a acontecer. O Laboratório da Fé, não é por estar aqui, é um exemplo disso. Já há muito tempo que andavas a trabalhar, a insistir, de repente acontece aqui uma conjugação, não é, de pessoas, sobretudo, e torna possível. E ganha uma certa dimensão. E eu acho que isso é possível. Portanto, canal, sim, também será possível. Há da nossa parte de Arminho, é preciso uma estratégia, é preciso também dar os passos certos, mas tem uma coisa clara para mim. Quem não cresce, decresce. Não é? E é evangélico. Portanto, nós não podemos... os talentos... O talento é dinheiro e são oportunidades. E há uma janela de oportunidade. Ou agarramos ou desperdiçamos. E o tempo da graça e o tempo das oportunidades têm urgências. Escutávamos há pouco tempo, Maria dirigia-se apressadamente, não é? Ou dizer-nos aqui, ou eu hoje tenho que ficar em tua casa. Não é amanhã, não é depois. Ou se hoje ouvires a voz do Senhor, rezamos isto basicamente todos os dias, não fecheis os vossos corações. Ou seja, o tempo da graça tem uma urgência, não é? Não é uma agora. coisa... não é agora, não é? Tem 2000 anos, isto vai... Temos tempo. Você parece que estou com pressa de quê? Nossa Senhora também a gente... Mas a Nossa Senhora estava com pressa. Ela tinha uma urgência, não é? E nós também temos essas urgências. Falaste uma outra coisa que volta ao início. Hoje a TV é um monitor. Hoje a TV é um monitor. Eu sei que nós temos a experiência da TVI que é um trauma a nível nacional para a Igreja Católica. Portanto, o projeto não vingou, não interessa, aconteceu. Mas continuo a dizer, mais uma vez, o que é hoje a televisão é um monitor. E, portanto, a produção de conteúdos e bons conteúdos faz todo sentido. Faz todo sentido. E nós precisamos de ter esta presença. O que é preciso? Eu ouço falar muitas vezes em comunhão, em sintonia, em trabalhos, em projetos comuns. Muito bem. Alguém que lidere, alguém que estabeleça o roteiro e vamos em frente. Posso dizer, como administrador do Diário de Minho, diretor de comunicação da Arquidiocese, que estou disponível para fazermos avançar com este projeto. Hoje está aqui este estúdio. O que não significa que noutros locais não se possa abrir. Podemos estabelecer parcerias que abrem aqui uma nova janela para a Igreja em Portugal. Eu creio que a resposta já está dada, mas eu vou fazê-la, que é, justifica-se este investimento? Eu sei também que há também colaboração de benfeitores para este projeto. De qualquer modo, eu acho que é uma pergunta que se faz sempre, porque nós na Igreja também temos alguma dificuldade em relacionar-nos de uma forma sadia com o dinheiro. Digo desta forma, isto é, pensamos sempre no dinheiro como uma maior preocupação e não na urgência do tempo e na necessidade de estarmos presentes. O dinheiro não é toda a prioridade da Igreja. Ora, muito bem. E está ao serviço de uma pastoral. É importante esclarecermos isto. Ora, muito bem, é isso. A pastoral não serve o dinheiro serve a pastoral. Exatamente. E a prioridade é a pastoral. E é por isso que cuidado com contar cavalos e cavaleiros. Cuidado com contar com cavalos e cavaleiros. Não é essa. A nossa é assim, é cuidar de responder à vontade de Deus, a sermos obedientes à vontade de Deus. O resto vem por acréscimo. Enfim, sim, mas a pergunta era nesse sentido, era para também poderes dar alguma palavra sobre o investimento, mas tu já o disseste ao longo de todo este programa, pelo que foste dizendo, para mim foi claro faz sentido. A importância deste projeto. Eu não quero assustar ninguém, mas o ano que vem, 2022, pode ser o ano horribilis da imprensa. E é preciso dar este passo, o Diário de Minho tinha que fazer este passo em frente no sentido da digitalização, não é? E temos de abrir novas possibilidades. O jornal continua a ser importante. Quem gosta de ler, um bom jornal, vai continuar a ler o jornal e até gosta de uma informação muito cuidada. Depois já o digital, e no digital está este projeto que é para nós fundamental, é estratégico. Chegamos ao fim deste nosso primeiro programa e, como vamos ter sempre em todos os programas, deixo um desafio final ao Padre Paulo, quem hoje está connosco,
para nos trazer uma sugestão para deixar a todos aqueles que nos acompanham. A sugestão é A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, Prémio Nobel da Literatura. E dizer o que é uma boa leitura para percebermos a informação que temos, a arte também que temos. Eu só gostaria de terminar com esta leitura. O que é que quer dizer Civilização do Espetáculo? A de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigente é ocupado pelo entretenimento e onde divertir-se, fugir ao aborrecimento, é a paixão universal. Agora, acrescentaria esta da minha parte, é por isso é que nós temos o voyeurismo, temos informação que é uma verdadeira telenovela, que nunca mais acaba, episódios atrás de episódios, e por isso é que também é importante que a Igreja tenha uma palavra a dizer. E essa grande palavra da Igreja é precisamente a palavra de Deus. Porque ele fala uma coisa que é da cultura e digamos que não temos quase um mapa de referenciamento, um guia, uma bússola, um GPS. Para nós é essa a palavra. É a nossa luz, é o nosso farol e é importante iluminar a realidade com essa luz e esse farol que vem de Deus. Obrigado, Padre Paulo, pela presença neste nosso primeiro programa. Obrigado a todos vós que nos acompanhais na DM TV. O tempo é agora. Até ao próximo programa.